Vamos lá, meu irmão, ó. Vamos, galera. Então, ó, aula de hoje a gente vai pegar a parte de poder judiciário. Uma parte muito importante mesmo. Vamos destrinchar a partir de agora. Esse teu material tá aí na área do aluno. E, de novo, né? Não tô preocupado com o tempo, você vai aprender a fazer as questões. Trouxe diversas questões, inclusive 2021, já do forninho saiu aí as questões. Você vai resolver, vai ver como cai. É uma parte, a galera tem medo, como eu estava falando aqui, cai para PRF e outros concursos também, né? Polícia Civil em geral dos estados. Só que o Poder Judiciário está começando a cair mais agora. Antes não caía tanto. Eles frisavam mais em Poder Executivo. E agora estão até colocando o Legislativo e colocando o Judiciário. É uma parte bem complexa do conteúdo, é uma parte que envolve muitas especificidades. E por isso a galera tem muito medo. Então, ó, vamos abrir o coração agora, respira fundo aí, porque a gente vai destrinchar essa parte do Poder Judiciário. Aprender de uma vez por todas. Quero que você tenha paciência, tá? Muita paciência. Pegue o conteúdo aí de exercício. Questões do forninho 2021 já introduzidas no teu material para a gente destrinchar. Eu vou com muita paciência, com muita calma. A gente vai no passo a passo aqui destrinchar esse conteúdo. Mas você vai aprender. E a galera vai chorar lá fora. Porque você não tem uma aula assim de Poder Judiciário em nenhum lugar. Nenhum lugar. Você vai assistir outras aulas por aí. Não vai ser igual a essa, pode ter certeza. Então, vamos lá. Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele se encontra ali no artigo 92 e vai até o artigo 126 da Constituição Federal. Antes de a gente entrar aqui e destrinchar o Poder Judiciário, deixa eu só falar com você uma coisa. O Poder Judiciário, ele é um dos poderes da União. Lembra que nós vimos lá no artigo 2º da Constituição? O que está escrito lá? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Independentes porque eles têm funções o quê? Típicas e harmônicos entre si, porque tem funções atípicas também. E nós vamos ver isso. Beleza? A função típica do judiciário é julgar, a gente vai ver. Mas atipicamente ele pode legislar. Quando os tribunais elaboram o seu regimento interno. A gente vai ver isso. Ele está atipicamente legislando. Atipicamente ele vai também o quê? Administrar. Quando ele põe em disponibilidade seus servidores, dá férias, administra os servidores, então está administrando. Então o Poder Judiciário é um dos poderes da União que aparece lá no artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. E esse é o poder que a gente vai estudar agora, a partir desse momento, beleza? Olha aí, ó, ao vivo é assim. É o Poder Judiciário, que se encontra ali no artigo 92 e vai até o artigo 126 da Constituição Federal. E a partir desse momento a gente começa a destrinchar esse Poder Judiciário, tão importante pra gente, tá? Bem, como eu já falei, o Poder Judiciário, ele aparece aqui no artigo 92 e vai até o artigo 126. Essa parte inicial, eu preciso muito de você, muita atenção, tá? Toda atenção aqui. Ingrid, vamos lá. Tá, vai sentar aqui, obrigado pelo material. Atenção total agora, preste atenção, tá? Foco total, porque essa parte inicial, preciso que vocês memorizem alguns pontos para você entender lá na frente, facilitar a tua vida lá na frente, que são muitos detalhes. Muitas especificidades. Esse estudo aqui não é aquele estudo gostoso como na parte dos direitos fundamentais. É uma parte que tem muitas especificidades. Envolve competências e as provas de tribunais e carreiras policiais, eles requerem muitas competências. Quem julga o presidente, quem julga o ministro de Estado, quem julga quem e tal. E isso cai muito em prova. Às vezes, não cai nem em direito constitucional. Ele vai te cobrar isso em penal, ele te cobra isso às vezes em outras matérias, indiretamente. Ele vai fazer, né, aquela questão interdisciplinar. A gente vai ver isso, então muito cuidado. Como eu te falei, eu te ensino a fazer prova. Você vai acertar a questão, depois me chamar para o churrasco. Amém. O Poder Judiciário é o conjunto dos órgãos públicos, os quais a Constituição atribuiu a função jurisdicional.
Jurisdição. Juris dictionis. Dizer o direito. Quem vai dizer o direito dentro do caso concreto como terceiro imparcial é o Poder Judiciário. É função. É dever do Poder Judiciário, dentro do caso concreto, como terceiro imparcial, dizer o direito. E no Brasil, pessoal, é importante a gente frisar que aqui no Brasil a gente não adota o contencioso administrativo. Na França, existe o contencioso administrativo, onde a esfera administrativa faz coisa julgada. Aqui não. Não existe coisa julgada no âmbito administrativo. Decisão judicial definitiva só no âmbito do Poder Judiciário. Só o Poder Judiciário que traz decisão judicial com trânsito em julgado, aquela que não cabe mais recurso. Porque nós não adotamos o contencioso administrativo, como a França adota. Perfeito? Alguns princípios estão atrelados à função jurisdicional. Vale a pena a gente ler aqui, ó, já que a gente está na turma de teoria, e o nosso aqui é bem passo a passo mesmo. Jurisdição é poder, função, atividade do Estado, de aplicar o direito ao fato concreto para solucionar os conflitos existentes. Surgiu da necessidade jurídica de impedir que a prática desrazoada da autodefesa. Lembra lá? Código de Hammurabi. Era olho por olho, dente por dente. É assim que funciona? É assim? Não. Quem vai resolver esse conflito? Quando existe um conflito, quem resolve o conflito é o Poder Judiciário. Não é olho por olho, dente por dente. Não é assim que funciona mais. Repare, gente. Vou te dar aqui, ó, um exemplo de jurisdição. Não é isso que acontece não, tá? Mas um exemplo aqui de jurisdição. Antes do casamento é aquela coisa, né, Ingrid? Meu bem pra cá, meu bem pra lá. Aquela coisa. Depois do casamento é o quê? Meus bens pra cá, meus bens pra lá. Não, isso não vai acontecer não, né? Não. Não é assim que funciona não. Não é assim não. Mas havendo conflito, quem resolve esse conflito? Quando há um conflito, é o Poder Judiciário que entra em ação. Repare que eu falei que essa função típica do Judiciário, típica, mas não é monopólio do Poder Judiciário, porque atipicamente o Executivo também vai julgar, através do PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Atipicamente, o Legislativo também vai julgar. Quem julga o Presidente da República no crime de responsabilidade? É o Senado Federal. O Legislativo exercendo uma função jurisdicional. Mas, como regra geral, é o Poder Judiciário que vai resolver esse conflito. É ele que vai julgar como terceiro imparcial dentro do caso concreto. E repare, essa função jurisdicional, a jurisdição, ela está sujeita a alguns princípios. Alguns princípios que nós já vimos aqui. Tá? O primeiro princípio é o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. É o princípio do livre acesso à justiça. É o princípio chamado princípio da indeclinabilidade. Artigo 5º, inciso 35, lembra? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A gente não precisa esgotar a via administrativa para depois ir ao Poder Judiciário, lembra disso? Você pode acionar diretamente o Poder Judiciário. Você não precisa esgotar a via administrativa para depois ir ao Poder Judiciário, com exceção de uma situação. Qual é? Que a gente memorizou. Justiça o quê? Desportiva. Justiça desportiva. Os casos da justiça desportiva vão ter que passar pela justiça desportiva. Ou seja, ali há um esgotamento de via administrativa para depois ir ao Poder Judiciário. Mas o restante, não. Porque a regra é que o Poder Judiciário está ali, ó, esperando o quê? Você provocá-lo. Nada poderá te impedir de acionar esse Poder Judiciário. Você tem livre acesso a esse Poder Judiciário. Perfeito? Então, ok. O segundo princípio é o princípio do juiz natural. Isso é muito importante para a gente. Lembra que nós falamos que não haverá juiz ou tribunal de exceção. O tribunal chamado ad hoc, aquele tribunal ex post facto, o tribunal criado após o fato. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade o quê? Competente. Então nós vimos isso. Não existe a figura do juiz sem rosto. Tudo vai ter que estar o quê?
definido na Constituição e nas leis. Não haverá o juízo de exceção, o tribunal de exceção. A Constituição, ela vai ter que ser seguida. Perfeito? Então, o julgamento vai ser por um juiz, um tribunal independente e imparcial. Porque uma das características do Poder Judiciário é a imparcialidade. Ele não tende nem para um lado nem para o outro. É a imparcialidade. Ele vai seguir o quê? A situação, a lei e a Constituição. Perfeito? Repare, gente. Com isso, a gente avança. E aí, a gente entra aqui, ó, nas características do Poder Judiciário. A primeira característica é a inércia. O que eu falei, que o Poder Judiciário fica ali, ó, parado, esperando o que? Você provocá-lo. Então, a primeira característica é a inércia. O Poder Judiciário, ele espera a sua provocação. E nada pode te impedir de acionar esse Poder Judiciário. Nada impede também que ele haja o quê? De ofício. Porque o Poder Judiciário, excepcionalmente, também pode agir ex ofício, de ofício. Você vê aí direto Gilmar Mendes agindo de ofício, pô? Soltando alguém? É ou não é? Ex ofício. Ninguém está provocando. O Poder Judiciário por si só vai lá, de ofício, e ele age. A outra característica é a unidade. A gente vai ver aqui vários órgãos, tá? Órgão de Justiça Federal, Estadual, Justiça Especializada, Eleitoral, Militar, Trabalhista, Justiça Comum. Embora a gente encontre todas essas justiças, tá? O Poder Judiciário, ele é uno. Ele não se divide. Ele é um só. É o Judiciário. O que, na verdade, o texto constitucional traz são as funções, onde a Constituição vai estabelecer de quem será cada função, cada competência. Então, muito cuidado. É uma outra característica do Poder Judiciário, a unidade. A outra característica é a imparcialidade. Lembra que eu falei? São imparciais, seguindo a Constituição e as leis. E a característica da definitividade. Só aqui no Poder Judiciário que a gente vai encontrar o quê? A decisão judicial transitada em julgado. Aquela que não cabe mais recurso como regra. Perfeito? Então aqui só o Poder Judiciário pode ofertar isso. Administrativamente não existe decisão administrativa transitada em julgado. Só quem vai trazer a decisão definitiva é o Poder Judiciário. Perfeito? Mole demais, muito tranquilo essa parte. Essa parte inicial aqui de introdução. Já vimos aqui o Poder Judiciário, agora a gente vai entrar no artigo 92, que inicia aqui o Poder Judiciário. O artigo 92, ele traz os órgãos do Poder Judiciário. E é a primeira coisa que eu quero que você aqui memorize, cara. Retrata esse organograma aqui, coloca na tua mente, porque a partir dele eu vou fazer você acertar muitas questões a partir desse organograma. Tá? Vou tirar muitos macetes daqui, vou tirar algumas coisinhas daqui desse organograma. Porque o artigo 92, ele traz os órgãos do Poder Judiciário. Então a primeira coisa que eu quero que você memorize aqui dentro do Poder Judiciário é esse organograma. São os órgãos do Poder Judiciário. E são os órgãos que estão lá elencados no artigo 92. E o órgão de cúpula é o Supremo Tribunal Federal. A gente começa aqui pelo Supremo. Supremo só há um. Não existe Supremo Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal Federal só há um. É o guardião da Constituição Federal. Órgão de cúpula do Poder Judiciário. É o órgão de superposição em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Supremo. Está lá no topo. Abaixo vamos encontrar os tribunais superiores, também chamados tribunais de terceiro grau. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, são órgãos de terceiro grau, também chamados tribunais superiores, são órgãos de convergência, que vão resolver os conflitos dos órgãos inferiores. Perfeito? Reparem, tá? São tribunais superiores. Eles estão abaixo do Supremo e acima dos outros órgãos. Os órgãos de segundo grau, por exemplo. Porque abaixo dos tribunais superiores temos tribunais de segundo grau, segunda instância. Os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais e auditorias militares, tribunais militares se forem criados. Lá embaixo, nós vamos encontrar os órgãos de primeiro grau.
também chamado primeira instância. Repare que os órgãos de primeiro grau, primeira instância, são órgãos singulares. Olha o que eu falei aqui. São órgãos singulares. O juiz, ele é um órgão. O juiz federal, o juiz de direito, o juiz de trabalho, o juiz eleitoral, o juiz militar, ele é um órgão. Ele é um órgão que é singular. Aqui nós vamos encontrar órgãos o quê? Colegiados. Órgãos colegiados, são os tribunais. Tribunais são órgãos colegiados. Há um colégio de juízes. Lá embaixo temos órgãos de primeiro grau. Ele é um órgão que é singular, mas é um órgão do Poder Judiciário. E como órgão, o juiz não poderá impetrar um remédio constitucional. Que remédio é esse? Fala. Não poderá impetrar? Impetrar um remédio constitucional. Qual o remédio constitucional que o juiz não poderá impetrar? Juiz ou tribunais? Tom. Não lembro disso, não. Revisor? Não. Ah, tá vendo? E aí, galera de casa? Revisor? Tem tudo a ver com habeas corpus, né? Tá lá na tua memória de longo prazo. Mas só que você não acessa ela, essa memória ela vai fugindo. E aí, quando você vir na prova, você lembra de algum detalhe. E você fica naquela dúvida, cara, será que é isso e tal? Você já viu algum ponto. Só que você não tem aquela certeza absoluta porque você não revisou. Não criou um vínculo com aquele conteúdo. Se você não revisa, aquele conteúdo vai sendo esquecido. Ele vai evaporando. Tá? É por isso que é muito complicado. É por isso que você tem que manter um nível de revisão, porque o que muda é a revisão. A diferença nos estudos, ela acontece nas revisões. Quando você coloca 4 matérias, 5 matérias durante a semana, o teu nível de revisão, se você não tem muito tempo, ele cai demais. Com uma matéria, 2 matérias, você não já consegue revisar. Tá? Mas você vai organizar o teu tempo e de madrugada ou um outro momento, você vai conseguir revisar. É assim que funciona. Aí você revisa. Porque se você não revisar, você vai pagar uma outra turma. Não é isso que eu quero. Mas, né? Às vezes a galera insiste em fazer isso. Eu gosto. Uma vez o cara falou o seguinte, porra, tô na 7ª turma já, professor. Já tive aula contigo não sei onde tal lugar. Falei, pô, cara, tipo assim, porra, legal pra caraca. Não é legal isso não, pô. Acho que eu fico feliz? Porra, fico triste pra caraca. Se eu pudesse falar, meu irmão, acorda, cara. Tá maluco? Por que você tá fazendo isso? Mas eu não posso, às vezes. A galera, a coisa que a gente tem mais de preciosa é tempo, cara. O nosso principal, hoje, o nosso tesouro é tempo, meu irmão. É tempo. Porra, é tempo. E se a gente não conseguir dar valor a esse tempo aqui, caraca. Você vai pagar uma outra turma? Sim. Mas aí é um tempo longo de novo estudando, cara. Por que não faz isso uma vez só? Por que não faz isso de uma maneira que você consiga aproveitar melhor? Tempo hoje é o nosso maior bem. Então entenda. Tá? Revise. Nós vimos isso. Na parte de remédios constitucionais, nós vimos que o habeas corpus é um remédio que tem legitimidade universal. Qualquer um pode impetrar ação de habeas corpus. Menor de idade, louco, estrangeiro. Lembra do meu sobrinho? Guilherme? Pois é, Miguel. Qualquer um pode. Exceto o quê? Juízes e tribunais. O juiz, como órgão, ele não pode ser impetrante de habeas corpus. Ele não pode impetrar habeas corpus. Ele pode conceder de ofício, mas impetrar não. Beleza? Só para lembrar. Galera, vamos lá. Esses são os órgãos do Poder Judiciário. Já falei aqui uma parte. Vou falar o outrozinho que está aqui do lado. CNJ. Conselho Nacional de Justiça. Esse órgão ele cai direto. Esse ano já caiu. Ano passado caiu pra caraca. Toda hora cai uma questão de CNJ. Sempre. Tá? Esse ano já caiu, já coloquei aí para vocês. Sempre cai. O CNJ ele foi criado pela emenda número 45 de 2004. A emenda número 45 de 2004, ela modificou praticamente muitas coisas do Poder Judiciário. E ela trouxe a novidade. Criou o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça
É órgão do Poder Judiciário, sim. Mas a gente vai ver que ele é um órgão de controle interno. Ele é um órgão administrativo. Ele não tem função jurisdicional. Ele nunca julga. Ele nunca julga. Mas ele está aí. É o órgão do Poder Judiciário. A observação que eu quero colocar para você aí é a seguinte. A primeira observação aqui, ó. Tá? Qual é? Primeira observação. Juiz de paz é órgão do Poder Judiciário, sim ou não? O que você acha? Se ele te perguntar, juiz de paz é órgão do Poder Judiciário? É. Mas não tem o quê? Função jurisdicional também. A gente vai falar sobre ele depois. Ele não aparece aqui, mas é órgão do Poder Judiciário. E já foi cobrado em prova. Mas ele não tem função o quê? Jurisdicional. Lembra do juiz de paz? Celebra casamento, né? Faz algumas outras coisas. Pois é, a Justiça de Paz é o único órgão do Poder Judiciário, na verdade, né? É o único cargo do Poder Judiciário que é o quê? Eleito. A gente vai ver isso depois, com mais calma, mas é órgão do Poder Judiciário. Repare só, o CNJ, ele tem função administrativa. Só para a gente iniciar aqui o estudo do CNJ, vou colocar aqui para você, ó. Ele tem função administrativa. É um órgão de controle interno do Poder Judiciário. Tá? Ele nunca julga. Nunca julga. A função dele é administrativa, é fiscalizatória. Eu costumo dizer que ele é um órgão de FIA. A gente vai destrinchar, mas eu vou colocar aqui já. Ele é um órgão disciplinar, ele é um órgão funcional, financeiro, fiscalizatório e administrativo. É um órgão administrativo, é um órgão funcional, é um órgão fiscalizatório. Ele vai fiscalizar os órgãos do Poder Judiciário. Agora olha para cá. Eu poderia colocar o CNJ em qualquer lugar aqui, ó. Eu coloquei ele do lado de fora, primeiro, porque, embora ele seja órgão do Poder Judiciário, ele não tem função o quê? Jurisdicional. Nunca julga. Perfeito? Mas eu poderia colocar ele aqui, 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 aqui. Eu prefiro deixar ele do lado de fora. Aqui seria um bom lugar para colocar o CNJ, ó. Sabe por quê? Porque o CNJ, ele vai fazer o controle e a fiscalização dos órgãos que estão abaixo do STF. O CNJ não controla o Supremo. É o contrário. O Supremo controla o CNJ. A gente vai ver isso depois. Perfeito? Então, eu poderia colocar ele em outro lugar. Mas eu deixo do lado de fora porque ele não é um órgão que tem jurisdição. Ele nunca julga. Ele não tem função jurisdicional. Você já memorizou. Foi ou não? Beleza ou não? Tranquilo? Ok. Perfeito. Show. Vou deixar ali. A gente vai estudar ele ainda. Repare. Aqui. Olha como é que o Poder Judiciário ele é destrinchado. Nós vamos encontrar a Justiça Especializada e a Justiça Comum. A Justiça Comum, ela é formada pela Justiça Estadual e a Justiça Federal, TRFs e juízes federais. A Justiça Especializada é formada pela Justiça Trabalhista, Eleitoral e Militar. Aqui a gente já consegue observar uma situação bem típica. Se os assuntos, os processos, os assuntos forem da Justiça Especializada, vai para onde? Justiça Especializada. Ah, então se for militar, Justiça Militar. Se for trabalhista, vai para onde? Justiça. Se for eleitoral, Justiça. Se não for da Justiça Especializada, vai para onde? Justiça. Se for de interesse da União, fica onde? Justiça o quê? Federal. Se não for especializada, não for federal, o que sobra fica onde? Estadual. Então a Justiça Estadual é a Justiça o quê? Residual. Subsidiária. É o que sobra. Por isso que ela é tão cheia, abarrotada. Entendeu ou não? Porque é uma justiça residual, subsidiária.
Então, muito cuidado, que depois a gente vai entender e vai ver alguns pontinhos quando a gente falar de competência. Isso é muito importante. Eu já vou dando alguns toques aqui, a gente já vai fazendo alguns esqueminhas, você já vai memorizando aos pouquinhos. Isso faz com que você memorize. Muito bom. Tranquilo? Então, esses são os órgãos do Poder Judiciário. E aí, aqui a gente já pode fazer uma conexão com o nosso parágrafo do artigo 92. O Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores e o CNJ, eles têm sede aonde? Na capital federal. Repare só. Caraca, é muito fácil você entender que o CNJ, o STF, os tribunais superiores têm sede na capital federal. Por quê? Porque só tem um Supremo. Só tem um CNJ. Só tem um TST. Beleza? Eles colocaram onde? Tudo na capital federal. Brasília. E aí, lá também fala o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores, eles terão jurisdição em todo o território o quê? Nacional. Jurisdição nacional. Responde então para mim aí, para você não dormir. Tá? O Conselho Nacional de Justiça, os tribunais superiores e o Supremo têm sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional. Certo ou errado? Certo ou errado, gente? Errado. Porque o CNJ não tem jurisdição. Ele só tem sede. Entendeu? Nunca julga. Nunca julga. Foi ou não? Boa. Tranquilo até aí? Vamos andar. O CNJ é um órgão de controle interno. Então tá aqui, ó. Esses são os órgãos do Poder Judiciário. Eu vou destrinchar lá para vocês ainda isso mais, tá? Vou destrinchar. Mas aqui estão os órgãos do Poder Judiciário. Eu coloquei aqui o número de membros. Caraca, Fábio, isso cai? Cai. Às vezes cai. Tá? O que mais cai? STF, CNJ e STJ. É o que mais cai. 90% das questões envolvem eles. Ah, Fábio, tem que saber o número de membros, de onde vem? Tem. Ele cobra às vezes? Cobra. Vou te mostrar as questões aí. E saiu do forno agora. Tá? Então repare. Vamos lá. Vamos entender melhor. Antes disso, nós tivemos algumas mudanças. Tá? A Constituição surgiu em 88. Existia um tribunal chamado Tribunal Federal de Recursos. A Constituição de 88, ela tirou esse tribunal e criou o STJ e os TRFs. São tribunais novos. A emenda número 24, ela também trouxe ali, ó, o TRT e o TST, que na verdade integraram os juízes classistas. Acabaram com os juízes classistas, integraram ao TRT e TST. Mas pra gente não cai. Geralmente não cai tribunais. Só se você for fazer um concurso para TRT, TST, geralmente cai. Mas foi a mudança que aconteceu no judiciário, então eu coloquei. A outra mudança ocorreu com a emenda número 45. Extinguiu os tribunais de alçada, que era parecido com um tribunal de justiça, e criou o Conselho Nacional de Justiça. Esse é importante demais, e é esse que geralmente cai, o Conselho Nacional de Justiça. A emenda número 92, ela vai trazer o TST como órgão do Poder Judiciário de maneira o quê? Explícita, porque não estava. E o provimento ali, requisitos para provimento dos cargos. Isso também não é de muita importância, mas são as modificações que nós tivemos aqui na estrutura do Poder Judiciário. É importante você ter o material atualizado. Repare, vamos lá. Muita atenção aqui. Parece besteira. Todo detalhe é importante, eu sempre falo. É o detalhe que faz diferença na hora da tua classificação. Que você dá mole numa questãozinha, 1000 passam na tua frente. Então é o detalhe que faz diferença. É uma questão. Se você tiver alerta para o detalhe, você vai ser classificado. Se você der mole para o detalhe, já era. Tu perde a vaga no detalhe. Uma questão pode passar 1000. Com certeza. Então, esses órgãos não são órgãos do Poder Judiciário. Muito cuidado com isso. Advocacia Geral da União, Ministério Público, Procuradorias, Defensoria Pública, aqui ó, são funções essenciais à justiça. A gente vai ver isso depois.
Advocacia Geral da União, Ministério Público, Procuradorias dos Estados, Federal, Município e Defensoria são funções essenciais de justiça. A gente vai ver isso depois com calma. Não são órgãos do Poder Judiciário. Tribunal de Contas, embora tenha o nome de tribunal, não é órgão do Poder Judiciário. Tribunal Marítimo. Justiça Desportiva, embora tenha o nome de Justiça, não faz parte do Poder Judiciário. É uma esfera o que? Administrativa. Justiça Arbitral. O Tribunal Arbitral não faz parte do Poder Judiciário. Então, esses órgãos não são órgãos do Poder Judiciário. Não inventa. Na hora da prova ele muda. Parece besteira. Mas isso cai toda hora. Ele vai afirmar que é. É isso aí. Vai errar. Até aqui tranquilo? Beleza? Então vamos. Tá? Porque o estudo do Poder Judiciário, ele é bem assim, né? Aos poucos, bem detalhista mesmo. A gente vai distribuindo aqui esse estudo e vai aplicando nas questões. Beleza, galera? Respirou? Então bora. Ai, Fábio, que eu tenho dificuldade. O pessoal sempre fala aí, pô, calcanhar de Aquiles lá, Poder Judiciário. Mas, pô, você vai ver aqui, você não vai esquecer mais, fica tranquilo. Vai mudar A galera tem dificuldade, muita dificuldade de Poder Judiciário. Mas a gente vai mudar esse negócio. Vamos lá. E agradecer aí a galera mandando mensagem. Obrigado, tá, pessoal? Pessoal mandando mensagem do curso, né? Também recebi muita mensagem em inbox. Porra, Fábio, pô, aula legal pra caraca. Tô aprendendo como nunca aprendi direito constitucional. Tá? Então quero agradecer a galera. É isso aí, mas eu preciso que vocês também mandem o feedback e falem o que está acontecendo de errado. Se tiver alguma coisa de errado, mande. Não hesite, pode falar. Porque a nossa ideia é sempre melhorar. Então quando você só elogia, a gente acha que é o suprassumo. Não. Tá? Então o feedback negativo é importante. Tá? A crítica é importante para a gente melhorar também. Então mandem. Mande sempre para mim, fala, podia fazer isso aqui não tá legal e tal, porque a gente vai sempre buscando o melhor. Isso é importante demais. Beleza? Olha só, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da estrutura. Dando continuidade à estrutura. Lá no topo nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, guardião da Constituição Federal. Repare só colocar aqui a observação, tá? O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal. É ele que toma conta do Poder Judiciário como um todo e é ele que toma conta da Constituição Federal. É o órgão de superposição. Então, na tutela da Constituição Federal, quem atua? Supremo. Na tutela da Constituição Estadual, lembra que cada estado tem a sua Constituição Estadual? Sim ou não? Sim. Fruto do poder constituinte que é derivado decorrente. Quem vai atuar na tutela da Constituição Estadual? Tribunal de... Enquanto o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal, o TJ é o guardião o quê? Da Constituição Estadual. Lembre-se disso. Beleza? Então, quem faz o controle de constitucionalidade no âmbito da Constituição Federal é o Supremo. Mas quem faz o controle de constitucionalidade no âmbito da Constituição Estadual, quem é, gente? Tribunal de Justiça. Não é STJ, cuidado. Foi? Foi. Beleza? Show de bola. Aí vamos lá. Olha aí, ó. Aos pouquinhos a gente vai pegando. STF, super time do Flamengão. Super time do Flamengão tem quantos jogadores? 11 jogadores. 11 jogadores, 11 ministros. O número de membros do STF, 11. Se você colocar super time do Flusão, vai errar a questão. Se colocar super time do Fogão, vai cair. É super time do Flamengão. É isso aí. Tô brincando, se fosse super time de futebol. Futebol também, 11 jogadores, 11 ministros. 11 ministros, 11 membros. Esses membros são chamados de ministros, tá? Muito cuidado. Eles são chamados de ministros. Ele tem status de ministro. É claro que você vai encontrar os ministros lá auxiliando o presidente da República, mas aqui eles têm status de ministro. Então, super time do Flamengão, 11 jogadores, 11 ministros. Repare que são 11 ministros. 11. Tá? O Supremo Tribunal Federal, ele é composto de duas turmas. Primeira turma, segunda turma. Perfeito? Cada uma com 5. E o presidente que fica do lado de fora. Beleza ou não? Quando decide uma turma, está decidindo quem?
Supremo. Então não cabe recurso para outra turma, entendeu ou não? Isso é para facilitar a análise de processo. Pensei que era o presidente desse dia. Não, o presidente aqui do Supremo. 5 mais 5, mais 1, 11. Entendeu ou não? Então o presidente ele fica do lado de fora da turma. Mais estrutural. Geralmente não cai não. Mas já caiu a seguinte pergunta. Caberá recurso de um habeas corpus deferido aqui, ó, pela primeira turma do Supremo à segunda turma. Cabe, gente? Não, porque se decidiu a turma, tá decidindo quem? O STF. Não cabe recurso para outra turma. Entendeu ou não?